Muito boa tarde a todas as famílias, eu sou o Júnior, terapeuta aqui da Unidade Rep Camargo. Uma imensa pena, né, famílias, né, as esposas, namorados aí, que a reunião não saiu o áudio, né, tivemos algum probleminha de áudio lá, mas também nada que nós não possamos resolver, né. Então eu vou passar um breve resumo para vocês, tá bom? Principalmente assim, a intuição aqui é o amadurecimento, né, dentro dos relacionamentos. Aqueles que têm um relacionamento, né, um casamento, um namoro, que pretende ter uma relação saudável, né, daqui para frente, né. É importantíssimo que vocês participem dessa reunião, assistam a reunião, absorvam as informações que vai ser dita aqui, né. Então, aqui todo o nosso maior intuito, né, é um diferencial da Rep Camargo, né, da gente fazer um atendimento familiar junto com os nossos pacientes, né, englobando tudo isso, né, a clínica, como sempre falo, um tripé, clínica, né, a instituição em si, os pacientes e a família, com o único objetivo, devolvê-los, né, de forma saudável para que eles possam ser pessoas melhores. Né. Nós não estamos falando sobre drogas apenas, estamos falando sobre ser um homem melhor para a sociedade. E o papel da família e das esposas, namorados é importante. Dentro da dependência química, nós sabemos que ela afeta várias áreas da nossa vida, né? Várias áreas. Hoje, né, o intuito é falar sobre relacionamentos amorosos, a dependência química e o relacionamento amoroso, né? Que é muito importante, assim, eu até falo para os nossos acolhidos aqui, eu não sei se as famílias já têm esse dado em mãos, o relacionamento ele é muito importante dentro desse processo, sabia? Que muitos adictos, muitos ex-dependentes químicos, eles têm uma inabilidade imensa, a grande maioria, né? Tem uma inabilidade imensa de lidar com situações relacionadas ao relacionamento, né? E são 84% das recaídas estão localizadas, né, estão focadas dentro da dificuldade de se relacionar com uma outra pessoa, né, pela frustração, pelo medo, pela insegurança, né, as pessoas, né, no caso aqui nós estamos falando das mulheres, né, com nossos acolhidos aqui, né, chega um momento que se torna insustentável a relação, né, pela opressão, né, os comportamentos inadequados, né, a pessoa fica totalmente descontrolada, agressiva, irritada, tenta controlar a vida da pessoa e não é assim que funciona, né? Então, assim, o que eu quero falar dentro da dependência química, ela afeta a parte cognitiva da pessoa, ou seja, é onde a pessoa ela tem principalmente a capacidade, onde ela tem a capacidade de julgamentos, de interpretação de fatos, de situações, aquilo que ela absorve dentro de uma situação e aquilo que ela transforma com a situação, ela transforma numa próxima ação, numa próxima atitude. Então tem uma dificuldade imensa, né, por conta do uso intenso, né, e abusivo de substâncias. A pessoa, o dependente químico, ele perde essa habilidade de senso crítico, né, do que é certo, o que é errado, né? Então, assim, os comportamentos, eles são impulsionados por conta disso. A pessoa, ela perde essa noção, a parte cognitiva dela é afetada, né? Então ela tem a mudança de humor, né? Ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar emotiva demais. Sabe aquela pessoa, aquele cara, aquele homem que chora demais, qualquer situação ele chora demais, né? Então é tudo devido ao uso da substância, que a substância afeta essa parte cognitiva, né? Ele perde o poder de decisão. Se eu perco o poder de decisão, eu não sei como lidar com as situações. E situações, todas as situações adversas, né? Se uma simples briga, uma simples situação, né, no qual há uma discordância, já é um motivo para ele se alterar, para ele ficar totalmente descontrolado, né, esse distúrbio emocional que existe por conta da substância, né? As tomadas de decisão ficam muito menores, a pessoa perde o senso crítico das decisões, né? É tomado por uma extrema incapacidade de lidar com isso, né? Isso atrapalha muito o relacionamento, né? A autoafirmação, meninas, né? Nossas queridas esposas, né? Mães, as namoradas, né? Que tem esse relacionamento que, por conta da dependência química, se tornou um relacionamento tóxico, não é verdade?
O dependente químico ele precisa se autoafirmar. Como assim, Júnior? O que você quer dizer com isso? Por conta da pessoa, ela está sempre em débito, ela está sempre devendo, ela sempre comete um delito, um erro, toma uma decisão errada, fala de forma agressiva, grita onde não precisava gritar, ela oprime, ela manipula, ela chora de forma demasiada. Ela tem que viver sempre se autoafirmando. E muitas vezes a autoafirmação é o quê? É opressão, tentar diminuir a pessoa, né? Porque ele tem a necessidade, para ele se autoafirmar, ele acaba tendo que diminuir a companheira dela, né? Com palavras que doem, que machucam, para que, como ele está numa situação que ele mesmo está sofrendo e é culpado, não é ninguém, né? O dependente químico tem essa característica de culpar os outros por aquilo que ele, dentro dele, ele está insatisfeito, não é com o mundo, não é com o universo. A insatisfação é dele, né? A insatisfação é com a vida dele. A insatisfação é com ele não conseguir lidar com as coisas difíceis da vida, com as situações que acontecem com todo mundo no cotidiano, e aí ele usa a droga e depois ele tenta se autoafirmar. Aí às vezes ele tenta, para ele minimizar a sensação de culpa, o sentimento de culpa, e ele nega essa situação, ele tenta mentir, manipular, né? E até mesmo, como eu falei antes, né, fazer com que a pessoa se sinta mal. Muitas mulheres, esposas, namoradas, elas acabam absorvendo isso para ela de tal forma que ela acaba se sentindo culpada pelo marido, pelo fracasso do marido na vida dele, profissional, como pessoa, como ser humano, como pai, né, como namorado. Ela acaba trazendo isso com uma carga tão pesada, emocionalmente falando, para ela, que isso acaba se tornando algo insustentável dentro da relação. Ou seja, ela acaba tendo que resolver problemas que não era ela, né? O relacionamento, minhas queridas senhoras, esposas, namorados, ele tem que ser sadio, né? Em todas as instâncias. Como o nosso caso aqui é sobre a dependência química, ela muitas das vezes ela tirou isso da pessoa, né? Tanto vocês sofrem, quanto eles sofrem. Essa inabilidade de lidar, de ter um relacionamento saudável, é o que muitas vezes pode ter trazido eles até aqui. E o grande intuito desse momento de fazer essa conversa com vocês hoje, num dia especial que é o Dia dos Namorados, é fazer com que nós possamos, vocês, os nossos meninos aqui, tenham, né, comportamentos adequados mediante cada situação, difícil ou não, né, dentro desse contexto de relacionamento amoroso, né? As pessoas têm que entender um simples fato. Eu até separei algo aqui que é interessantíssimo. Dentro do relacionamento, nos relacionamentos nós temos que trocar, várias trocas, mas aqui eu venho com frases que muitas vezes são soltas, até mesmo em ligação, né? O paciente chega na clínica, com 10, 15 dias ele já começa a perceber o caos que ele estava causando dentro da sua família, mas principalmente, onde mais dói, aquele que tem um relacionamento, e ele começa a perceber o quanto ele estava afetando as pessoas que estavam ao seu redor, mas principalmente aquela mulher que o acompanhava, certo? E aí isso traz para ele, né, um desejo imenso de quê? Acelerar o processo. Aí chega na ligação, eles já falam: olha, amor, eu quero casar, eu quero ter filhos, vamos passar a lua de mel em Cancún, né? E assim, isso é uma forma do dependente, que é uma característica do dependente químico ainda, sabe? Que está aflorada dentro da característica da dependência, que é o quê? O controle, a falsa sensação de ter o controle sobre as situações. E também, vou além, a afirmação daquilo que ele quer saber, ele quer escutar de vocês, se vocês estão com ele ainda nesse processo. Aí ele já vem com planos, ele monta o planos. E o que eu quero deixar bem claro antes de entrar nesses textos aqui que eu separei para vocês, é que não estou aqui dizendo, né, para as esposas, para os namorados abandonarem eles, pelo amor de Deus. Estou dizendo com o intuito de que nós possamos amadurecer o relacionamento e se tornar algo bom, tanto para eles quanto para vocês. Porque o dependente químico, ele esquece do outro. O que hoje é bom para ele? É ouvir de você que você está com ele, é ouvir de você que você não vai o abandonar. Daí ele, para ter essa afirmação, ele quer saber se você quer casar com ele, ele quer saber se você quer ter filhos, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer planos.
Em nenhum momento ele pergunta se realmente é esse, né, o que você quer. Não que vocês não possam planejar, né? Vou mais uma vez reforçar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existe um tempo para cada coisa. E o tempo agora, né, senhoras, é dos meninos, dos senhores, se tratarem, se adequarem para novos relacionamentos para quem não tem relacionamento e, obviamente, transformar esse relacionamento que muitas vezes foi tóxico, que eu sei, eu passei por isso, experiência própria minha vivida, de ter relacionamentos totalmente conturbados e tóxicos, no qual eu oprimia a pessoa, queria controlar a pessoa, tratava ela como se ela fosse minha propriedade, O objetivo é esse, que nós possamos devolver os nossos queridos acolhidos de forma saudável. E ele estando saudável, obviamente, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu tiver amor de verdade, eu sempre falo, um amor sem interesse. O amor não tem interesse. O amor não pede nada em troca. O amor não oprime. O amor não agride. O amor é singelo. Né? O amor traz paz, traz tranquilidade. Quantas vezes a adicção tirou isso de vocês? A paz, a tranquilidade. Vocês viviam como se estivesse sempre num campo minado. Não posso falar isso, porque senão ele vai se ofender. Olha só, presta atenção nessas frases que eu separei aqui para vocês entenderem, senhoras. Olha lá, nos relacionamentos, troque. Eu preciso de você para viver. Isso é algo muito compulsivo, obsessivo, obcecado. Não existe relacionamento assim. Eu preciso de você para viver. Ninguém precisa de ninguém para viver. Né? Vocês não nasceram juntos, não estão conectados um com o outro, né? Um não depende do outro para viver, não pode ser assim. Um relacionamento saudável eu quero você na minha vida. Eu quero, ou seja, eu escolho. Porque quando você começa a viver limpo, você para de depositar a sua expectativa de vida em cima de situações, de mulheres, de ter ou não ter. A recuperação, ela ensina que independente de eu estarei bem, sóbrio, vivendo limpo, independente de qualquer seja a situação. Vou fazer isso para não gerar conflitos. Isso vai para vocês, senhoras. Quantas vezes vocês tiveram que se anular dentro do relacionamento por conta de que senão ia arrumar confusão? Deixando de cobrar, porque senão ele vai me agredir, senão ele vai gritar, senão ele vai transformar isso tudo num caos, ou senão ele vai chorar que nem um bebê, né? E aí vocês acabam se anulando. Não, isso não traz relacionamento saudável. Isso não transforma o relacionamento saudável. Hoje nós temos que entender que tanto vocês quanto eles têm que estabelecer uma conexão de comunicação entre os dois, que eu já vou falar aqui na frente, né, que é o respeito. E o respeito ele traz o quê? Essa troca. Né? Ninguém tem que se diminuir para que o outro engrandeça. Né? Temos que encontrar o equilíbrio das coisas. Muitas vezes é preciso recuar, né? Como a gente sempre fala, é preciso às vezes lutar pela paz do que pela razão. Sim, isso ok, é perfeito, mas não significa anular-se. Tem uma diferença muito grande nisso. E vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Sabe por quê, senhoras? Porque a dependência química tirou até essa capacidade deles de enfrentar o problema. Aí o que eles fazem? Não quero conversar, não conversar. Aí começa a gritar, sai de casa, bate a porta, pega o carro, vai pro bar. Por quê? É uma fuga. A dependência química tirou isso deles. A percepção da realidade, de enfrentar problemas, de não querer conversar, né? Ou então já vi uma postagem sua lá, que grandes problemas dentro do relacionamento. Hoje, né, na atualidade que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, avançadas em relação às informações, às redes sociais, é isso, né? O adicto, ele quer controlar tudo. Já falei isso, é uma característica dele. E nada mais que ter a senha do Facebook, do Instagram, trocar, né? Os dois começam a namorar, aí ele pega, ele manda ela excluir o Facebook dela e faz um Facebook que já é o dele, com os amigos que ele conhece, com uma foto dele e dela. Isso é uma forma de controlar, né? Não é saudável. Ele quer controlar você. Aí, por que vocês não podem ter amigos, né, que não sejam amigos dele? Amigos. Por que ele não pode ter amigos que não sejam seus amigos? Os dois antes, e o que tem que entender nessa parte, que os dois antes de estarem juntos, os dois tinham uma vida, né, sem um com o outro.
E para estabelecer temos que ter esses limites, senão fica algo abusivo, né? E olha lá, não consigo ficar longe de você, me sinto inseguro. É uma forma de afirmação também, de autoafirmação, buscando ouvir de vocês palavras: ô meu bem, ô meu amor, eu estou com você, não vou te abandonar. Né? Buscando toda forma, faz o caos, usa droga, acaba com tudo, deixa de pagar uma conta que era importante para usar droga, aí depois chega em casa e fala assim: não, mas tá bom, mas você me perdoa? Porque essa insegurança, ela anda também lado a lado com a dependência química, não só nos relacionamentos, mas como eu falei, os relacionamentos, dentre todas as áreas que a dependência química afeta, ela proporciona essa insegurança muito grande. Por isso que a recaída por conta de relacionamentos mal resolvidos é tão grande. E olha lá, você tem suas próprias coisas e tá tudo bem. Cada um tem sua própria vida. E vou repetir para vocês, tá tudo certo. Senhoras, né? Vocês têm uma vida, né? E agora, principalmente nessa fase de tratamento deles, é um tratamento também de vocês. Eu sempre digo para eles e falo de forma bem assertiva, né? Não esperem encontrar as mesmas mulheres, as mesmas esposas, as mesmas namoradas. Elas também estão passando por um processo de amadurecimento, né? Talvez muitas coisas que vocês fizeram dentro desses anos de adicção, né, agora não vai caber mais dentro do relacionamento. A opressão, a gritaria, né, a manipulação, a mentira. Então, para se ter um relacionamento saudável, é muito importante que vocês também mudem esse processo, amadureçam, tá bom? E algumas coisas importantes que eu queria passar para vocês antes de finalizar esse pequeno resumo sobre a nossa reunião de hoje de manhã, né? Dentro da recuperação, dentro da programação, ensina que alguns passos devem ser dados para ter um relacionamento saudável. Primeiro, que a recuperação ela não tem como acontecer sozinho. O isolamento a gente sabe que é o núcleo da doença. Então a recuperação ela não acontece individual. Ela é individual, mas não acontece individual. Tem uma diferença aí, né? Eu vou ter que me relacionar com as pessoas, eu não vou poder me anular e ficar dentro de casa trancado com medo de relacionar. Às vezes, isso eu falo para aqueles que tiveram relacionamentos mal resolvidos e conturbados e hoje estão sozinhos por conta das drogas, do álcool. Muitos têm medo de se relacionar e é totalmente, extremamente compreensível. Porém, vamos perceber algo importante. Eu não posso me anular, eu preciso viver, continuar a minha vida. E a programação, ela sugere para que o adicto ele espere 1 ano. Por que ele espera? Por que ele tem que esperar 1 ano? Por que a programação fala isso? Por que tem que esperar 1 ano para se relacionar? Júnior, por quê? Porque é simples. Nós precisamos aqui é um processo, é o pontapé inicial. 6 meses de fora da sociedade, entrar numa clínica, é nada. Mediante a tudo aquilo que eu vim vivendo, os padrões de comportamentos, as minhas escolhas, né, os relacionamentos mal resolvidos, conturbados, né, agressões, falta de respeito, né, não ouvindo a pessoa, que o adicto depende de quem, porque ele não tem esse costume de ouvir o que o outro tem para dizer. Então é importante ele passar esse 1 ano para autoconhecimento, no qual ele vai precisar se conhecer, ele vai começar a se envolver com as pessoas no trabalho, os contextos e brigas e discussões familiares, e aí ele vai se preparando, ganhando resistência para ele poder se envolver afetivamente com uma mulher depois. Então é por isso que a programação sugere, né, 1 ano. E aí, falando de um relacionamento saudável, a base dos relacionamentos é o respeito. Sem respeito, senhoras, não tem como, né? Sem respeitar e respeitar em tudo, a individualidade, e respeitar a pessoa, não gritar. Sabe uma coisa que eu tenho para passar para vocês, dentro desses anos trabalhando na área de dependência química, e também, né, fora da dependência química, que até para brigar, nós precisamos aprender a brigar, sabia? Porque assim, as brigas, as discussões, as divergências são extremamente naturais e faz parte, né, do contexto familiar amoroso de um homem e de uma mulher, né, dentro da família, porque os dois, esse negócio de usar posse e atrai, mentira. Procure alguém que pense igual a você. Você já viu 2 pessoas que estão andando por caminhos diferentes, você vai dar certo? Não, né? Então a primeira coisa para um relacionamento é buscar alguém que pense da mesma forma que você, que entenda a vida da mesma forma que você, que tenha projetos parecidos com os seus, né? Porque aí a vida já se torna um pouco mais fácil, menos sobrecarregada, quando você tem que obrigar a pessoa a negociar com ela, né, o que vocês vão fazer. Isso não é saudável.
O respeito, então, como a base dos relacionamentos. É importantíssimo ter respeito. Sem respeito, senhoras, né, não tem como ter um bom relacionamento. Né? Reciprocidade. É importante essa perguntinha para eu saber se aquilo que eu estou querendo, isso fala também na programação, é uma pergunta simples. Né? O que eu quero? O que queremos? Ou seja, o que você quer falar com isso, Júnior? O que eu espero de uma outra pessoa? Quais os comportamentos que eu desejo dela? Que ela seja carinhosa, amorosa, fiel, companheira, trabalhadora? Opa, então eu já sei para onde eu estou indo, para onde eu quero ir. Então já é um começo. Né? E reciprocidade é isso. Antes de exigir do outro, olhe para dentro de si e perceba se você está tendo comportamentos que condiz com o que você almeja. Não dá para eu exigir algo que nem eu mesmo pratico. Vocês concordam comigo? Vocês me entendem? A terceira coisa é os interesses. Como eu já tinha falado antes, temos que ter interesses parecidos. Né? Não dá para duas pessoas com ideias diferentes terem bom relacionamento. Né? O quarto é um suporte, o apoio. Né? Apoie um ao outro. Presta atenção, o apoio é uma coisa. Viver pelo outro, anular-se é outra coisa. Apoiar não é passar a mão na cabeça sempre que ele tomar a decisão errada. Eu falo, amor do céu, olha o que você fez. Não estou falando, mais uma coisa, não estou falando sobre usar drogas. Estou falando de decisões erradas e o ser humano vai errar. Né? Não é porque eu estou em recuperação que eu não vou mais errar, que eu não vou mais tomar decisão errada, que eu não vou mais tomar uma decisão que vai gerar alguma coisa errada. Vamos errar, somos seres humanos. E aí cabe dentro desse relacionamento saudável, sadio, conversar, eu entendo, fica tranquilo, leva um investimento que não deu certo, então tá tudo bem, vamos recomeçar, né? Bola para frente. É nesse sentido o apoio, tá bom? O suporte, espaço, né? Aí o cara, como eu falei, entra no relacionamento para ele ter esse controle e assim, isso ainda são características de desvios de caráter, manipulação, né? Trazer aquele que fica se preocupando demais, né? Acenda uma luzinha aí, né, de perigo. Né? Não quer a senha do WhatsApp, quer a senha do Facebook, do Instagram, quer saber a senha do celular, se apita o aparelho do celular, quer saber quem que é, né? Se está num lugar que faz a mulher ligar de chamar de vídeo, isso não é saudável. Espaço, todos merecem ter espaço, não é nem merecimento, né? É direito. Porque eu não preciso de você para ser feliz, assim como você não precisa de mim. Temos que ser felizes por completo. As outras pessoas, elas não vêm completar nada, elas vêm acrescentar. E por fim, né, o empenho. A tudo que você quer fazer na sua vida, tem que ter empenho. Né? Aquilo que vocês desejarem fazer dentro dos seus projetos, empenho. Mas de que parte? De ambas as partes. Né? E isso a dicção também tirou dos meninos. Todos querem que as mulheres se empenhem, não me abandone, fique comigo, não me largue, vamos casar. Tudo bem, legal, como eu falei, ótimos projetos, porém temos que respeitar os tempos, temos que respeitar a cada fase, né? É extremamente extraordinário, né, pensar na recuperação, né, na esperança de uma vida nova, mas não adianta nada depois que sai da recuperação, ficar esperando que a sua felicidade seja completa por conta da outra, da mulher. Não. Aí existe uma grande probabilidade daquele homem se frustrar e voltar a usar droga. Então, assim, eu quero, vou finalizando esta reunião, né, essa pequena reunião, né, que não ficou tão pequena assim, mas espero que todas assistam, né. Esse é o intuito de que as famílias, né, no caso aí mais especificamente falando as esposas e as namoradas, noivas, possam ter um amadurecimento dentro do relacionamento. Da mesma forma que nós estamos trabalhando aqui com o seu ente querido, né, com seu namorado, com seu marido, com seu esposo, o objetivo é que vocês também façam trabalhos terapêuticos, né, se possível acompanhamento psicológico, porque para um relacionamento saudável, ele precisa ser uma troca mútua, né? O respeito, ele não está a negociação, não está a negócio. O respeito é inegociável. Se começar a ter gritaria, opressão, agressão verbal, né, isso já acaba com o relacionamento. E essa vida nova em recuperação, nós aprendemos, nós ensinamos que a conversa é a base de tudo. Como eu falei, até para brigar, nós precisamos aprender. E isso tudo entra na base do respeito. Ouvir, sentar-se e conversar.
Coisas que na dicção muitos não perderam isso, né? Sentar, ouvir, conversar, expor para a pessoa aquilo que ela tem para falar. Escutar, dar os seus ouvidos, tá bom? Agradeço de coração mesmo. Desculpe mais uma vez pelaquela reunião não ter saído, mas acredito que foi um breve resumo, mas um resumo muito produtivo para vocês. Aproveitem, né? Estamos aqui à disposição a qualquer hora que vocês precisarem, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe e um ótimo dia dos namorados.